Quando eu ouvi falar que o Guillermo del Toro iria fazer uma adaptação de Frankenstein, eu juro que eu me tremi inteiro, porque eu tinha certeza que esse filme iria ser uma bomba de tão ruim. Não me entenda mal, eu adoro os filmes do Del Toro. Labirinto do Fauno e a primeira temporada de Trollhunters vão viver para sempre em meu coração, assim como os Hellboys e Blade 2. Mas o fato é que, como o próprio Del Toro já falou, ele gosta dos monstros, ele sente uma profunda empatia para com essas criaturas. Enquanto isso, a Mary Shelley odiava a criatura de Frankenstein. Você talvez já tenha me visto brincando falando que o Victor é o verdadeiro vilão do livro, mas é fato que a criatura também é muito problemática na história original. Contudo, depois de ter assistido e reassistido o filme e relido o livro que inspira a obra, eu acho que o Del Toro realmente tem um ponto na versão dele. Então vamos falar de Frankenstein, Shelley vs Del Toro. O que ficou diferente, qual o impacto disso e por que, nos dias de hoje, isso importa mais do que nunca. Oi, sou eu, quase literalmente, e nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser usados em livros, séries, filmes e até para puxar assunto com aquela gótica rabuda que você seguiu no Instagram. Então deixa o like e se inscreve no canal, senão o monstro é você. A primeira diferença que eu acho importante apontar é que na versão do novo filme, o Victor é filho de um barão que é também um cirurgião e treina ele para seguir a mesma carreira desde criança, com métodos abusivos e violentos. Enquanto no livro, o Alphonse Frankenstein é um juiz muito amoroso com os filhos e que fica vivo até a parte final da história. Esse pai abusivo é uma forma de determinar um ciclo de violência, espelhando a relação do Victor com a criatura. Ele também cria uma explicação para as ações terríveis do Dr. Frankenstein no filme. Não que isso seja o suficiente para justificar tudo o que acontece, mas é fundamental para dar suporte à segunda diferença. O Victor do Del Toro é uma pessoa muito pior que o original. No livro, há um quê de inocência e ingenuidade no jovem, além de uma constante culpa e remorso por todas as suas ações e pelas ações do monstro. Não que ele seja um homem decente, inclusive porque ele não faz muito além de se sentir culpado sem tentar remediar essa culpa, até mesmo deixando outras pessoas serem julgadas pelos eventos que ele causou. Mas o personagem do filme é uma figura ainda mais controversa, tendo diversas atitudes que são nitidamente desprezíveis. Ele dá em cima da esposa do irmão, agride a criatura acorrentada, esconde a morte do tio da Elizabeth e usa essa morte para culpar a criatura, mesmo ele tendo muito mais envolvimento no ocorrido. Entretanto, isso não é um problema nessa adaptação, porque é esse tipo de alteração que vai amplificar o impacto do encerramento. Mas eu não quero me adiantar. A única coisa que me incomoda na versão de cinema é que eu não gosto do Oscar Isaac nesse papel. Calma, não fecha o vídeo ainda. O Oscar é lindo e maravilhoso, um excelente ator, mas eu queria ver alguém mais jovem no papel. O Victor do livro é um moleque que ainda está na faculdade e é absolutamente genial de maneira praticamente espontânea. Ele dá vida à criatura sozinho no próprio apartamento, em vez de uma torre cheia de tecnologia com vários auxiliares. Quando eu vejo o Victor precisando de ajuda para fazer a criatura, eu sinto como se eu visse o Tony Stark pesquisando no Google como fazer uma armadura. Tony Stark conseguiu construir isso numa caverna, usando sucata. A terceira diferença importante entre o livro e o filme é a motivação para a criação de Frankenstein. É verdade que em ambas as versões, a morte precoce da mãe do Victor tem um papel importante nessa busca por controlar a vida e a morte. Mas, no livro, ele entra nessa busca mais por um simples pensamento de querer controlar o incontrolável, enquanto no filme é meio que numa tentativa de ser maior do que o próprio pai. O que, mais uma vez, não é um problema, porque vai ajudar a demonstrar a diferença de abordagem entre o Del Toro e a Shelley. A quarta diferença é o papel da Elizabeth, que sai de uma personagem de apoio que era praticamente um instrumento narrativo para alguém com uma personalidade completa que desafia moralmente o Victor em diversos momentos. É óbvio que os tempos mudaram e dar importância para personagens femininas é o mais normal hoje em dia, mas não é como se a Mary Shelley não fosse ela mesma uma mulher, além de ser filha de uma das pioneiras do feminismo. Entretanto, é o
Del Toro quem usa a personagem para trazer à tona o questionamento moral e ético para a obra. Enquanto o Victor do livro é obcecado pela própria ciência e pouco se questiona sobre essas problemáticas, a Elizabeth confronta o Frankenstein no filme, trazendo à tona todas essas questões que são tão fundamentais, tornando-se bem mais que um interesse romântico ou um apoio para demonstrar as falhas de caráter do Victor. Por fim, o monstro, a criatura, a coisa, isso. No livro, ele não é imortal. Esse superpoder começou a aparecer nos filmes da década de 30 para que as continuações fizessem sentido, já que ele tinha morrido no primeiro filme. Mas essa não é a principal diferença, nem a mais relevante. A questão importante é que, enquanto o livro tem uma criatura muito vingativa e perversa em diversos momentos, o personagem do filme é um ser muito mais dócil e doce. Talvez porque o Victor tenha passado mais de 2 minutos com ele, em vez de fugir imediatamente como na versão da Shelley. E por ter recebido um olhar carinhoso da Elizabeth. Contudo, vale lembrar também que no livro ele é muito mais grotesco e aterrorizante. É dito que a pele dele sequer consegue cobrir seus músculos, deixando várias partes expostas, além de ele ter uma aparência muito mais cadavérica. E eu não sei vocês, mas quando eu olho para o Jacob Elord... Além disso, eu entendo que seria muito mais difícil empatizar com essa criatura se ela tivesse matado um bebê, e provavelmente ninguém iria aprovar um filme desses com a mesma classificação indicativa. Acima de tudo, uma criatura como a do livro jamais conseguiria passar a mensagem que o Del Toro traz na versão dele. É verdade que o diretor e a escritora falam sobre um mesmo tema, a hubris, que é uma palavra chique para dizer arrogância, querer ser mais do que é, olhar para a vida com cara de "você sabe com quem você tá falando?" Rei tem 2, 3, 4, 5. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Eu sou o Romário, eu sou Deus, eles sabem disso, tem que me respeitar. Tanto no livro quanto no filme, o Victor dá um passo maior do que as pernas ao criar o monstro. No livro, é uma tentativa de ser maior do que Deus, um medo comum para quem estava vivendo a Revolução Industrial como a Mary Shelley. No filme, é uma tentativa de superar o próprio pai, em uma reflexão sobre trauma geracional muito presente atualmente. O monstro do livro se torna mau e perverso e decide perseguir o seu criador a todo custo, atormentando toda a sua vida, para no fim perceber que isso também não lhe traz nenhum prazer ou resolução. A Shelley, inclusive, escreve que foi por buscar conhecimento que a criatura se percebeu sozinha, e melhor seria se ele tivesse permanecido como os animais, sem nunca compreender a sua própria condição, apenas satisfazendo suas necessidades mais imediatas, como beber, comer e dormir. Na busca pelo conhecimento, Victor fez a criatura. Na busca pelo conhecimento, a criatura se tornou um monstro, e ambos foram miseráveis até o final das suas vidas. Enquanto isso, o Del Toro entende a obra original, mas dá um final menos trágico para seus personagens e mais focado em compaixão, porque para ele a criação do monstro não foi um erro. O pecado foi não ter dado atenção e carinho à criatura, tanto que, ao se reencontrarem, já nos minutos finais da história, eles conseguem se perdoar e alcançar uma espécie de paz, embora o Victor ainda morra e o monstro continue sozinho. O fato é que o Del Toro queria dar um sentimento mais positivo para o final do seu filme, para demonstrar que mesmo que você tenha cometido erros e se sinta um monstro, você ainda pode encontrar paz e, quem sabe, até felicidade. Desde a infância tenho sido fiel aos monstros. Fui salvo e absolvido por eles, porque acredito que os monstros são os santos padroeiros da nossa feliz imperfeição, e eles permitem e incorporam a possibilidade de falhar. Em outras palavras, se o Del Toro tivesse adaptado Moby Dick, o Ahab teria feito as pazes com a baleia. E se tivesse escrito Breaking Bad, Walter White teria feito as pazes até com o câncer. Mas eu acho que a Mary Shelley gostaria bastante dessa versão da obra dela, porque ela também deu um final positivo no final do livro, que aliás o Del Toro usa no filme dele também. Nas duas obras, o Capitão Walton desiste da sua expedição e decide voltar, preservando a si mesmo e a sua tripulação, basicamente aprendendo com os erros da ambição desenfreada do Victor. Aprenda comigo, se não pelos meus preceitos, ao menos pelo meu exemplo. O quão perigoso é adquirir conhecimento.
Mary Shelley criou um monstro feito de partes humanas para nos advertir a respeitar os limites da própria humanidade. Del Toro cria um monstro humano para nos lembrar que essa monstruosidade é uma parte de nós. Em um mundo em que novas descobertas científicas são feitas todos os dias, eu acho que é bom ter a esperança de que a gente possa conviver com as nossas próprias criações. E se você curtiu essa análise, deixe um comentário dizendo que nome você daria para a criatura. Alfredo, Roberto, Cláudio, diz aí que eu vou ler teu comentário e nós já vamos ser quase amigos.